Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho está em Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33, e diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que estudais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei muito mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos, o evangelista começa o evangelho de hoje afirmando que o discípulo não é maior que o seu mestre. A palavra discípulo quer dizer justamente aluno, e aquele que é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo tem que ter a convicção de que será um aluno pela vida inteira. Os gnósticos erraram justamente por considerar nosso Senhor Jesus Cristo como um mestre qualquer. Na escola formal, quando o aluno ele aprende tudo aquilo que um mestre tem para ensinar, ou ele se torna outro mestre, ou ele vai atrás de uma outra pessoa que ensina outra matéria que ele ainda não tinha conhecimento. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não é só o nosso mestre, é também o nosso Senhor. E São Mateus coloca essa afirmação justamente para resguardar essa noção do senhorio permanente de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele incentiva aqueles que sofriam perseguição naquela época, dizendo para que eles não tivessem medo. De fato, a pregação e a missão é um mistério intrinsecamente assustador, principalmente naquele contexto em que as perseguições eram muito claras, muito violentas. E professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes significava a sentença da sua própria morte. Lembremos, por exemplo, o testemunho dos mártires, que lavaram com seu sangue o solo das cidades onde estavam. Lembro-me muito bem do testemunho de Santa Lauzia, por exemplo, que tentaram fazer ela negar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, sabendo que ela não iria mudar de opinião, jogaram azeite e óleo quente sobre ela e parecia água, não acontecia nada com Santa Luzia. E eles pretenderam arrancar os seus olhos como um tormento muito doloroso. E ela, guiada pelo Espírito Santo, arrancou os seus próprios olhos como sinal da liberdade interior de que contava e ofereceu ao seu algoz. Por isso que ela é representada com uma bandejinha com os seus olhos sobre essa bandeja e uma palma na outra mão, significando que ela abraçou e recebeu a palma do martírio. Nós também talvez não vamos ser implicados assim na missão de nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira tão dramática, mas todos os dias nós somos convidados a também não termos medo de abraçar a nossa fé, principalmente diante de Deus, ou seja, renegando as nossas más inclinações e buscando uma vida de virtudes, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, na universidade, onde quer que seja, as pessoas têm que saber que nós somos cristãos e abraçamos uma fé
e vivemos dessa maneira, reconhecendo a Cristo como o Mestre e Senhor. O evangelista adverte: temei antes aquele que pode aniquilar a alma e o corpo. Aqui está implícita a noção de que a alma é imortal. Digo, imortal e não eterna. Nós que somos cristãos, católicos, não acreditamos na eternidade da alma, que ela exista antes do nosso nascimento. Isso é uma mentalidade de outro credo religioso, para ser bem polido. Nós acreditamos na imortalidade da alma, que a alma é criada no momento da concepção e a partir dali viverá eternamente, não. A partir dali será imortal. Ela subsistirá após a nossa morte. E Deus é aquele, né, que é o Criador de todas as almas, é o nosso Criador do nosso corpo, Criador da nossa alma, e Ele pode aniquilar o nosso corpo e a nossa alma. E aí o evangelista quer dizer, entre outras palavras, de uma maneira um pouco cifrada, o próprio inferno. O que seria o inferno senão a aniquilação do nosso corpo e da nossa alma de maneira permanente? Esse distanciamento de Deus. Nós devemos temer isso, aquele que pode nos castigar por toda a eternidade. Claro que nós não devemos abraçar a nossa fé por medo de um castigo de Deus, mas por amor a Ele. Mas essa é uma realidade a qual nós que somos missionários não podemos fechar os nossos olhos. O texto segue fazendo referência aos pardais. Naquela época, os pardais eram os animais mais baratos que se poderia comprar ali no templo para fazer um sacrifício, uma oferta a Deus. E o evangelista ele cita esses dois pardais que são muito simples, é uma coisa muito pequena aos olhos humanos, mas mesmo as coisas mais insignificantes estão sob a autoridade de Deus. E nós devemos entender que a nossa vida é muito preciosa aos olhos de Deus. Se as coisas pequenas estão sob a sua autoridade, que dirá nós, que somos filhos no Filho? Então nós devemos confiar e sermos capazes de aguentar todo tipo de provação e de suplício, porque por nosso Senhor Jesus Cristo vale a pena. A nossa vida ela só vale quando é oferecida a Deus. Nós devemos sempre confiar no Senhor. E por fim, o texto se encerra numa reflexão do evangelista sobre as consequências de afirmar ou negar nosso Senhor Jesus Cristo diante do mundo. Se nós o negamos diante do mundo, Ele nos negará diante de Deus. Se nós o afirmamos diante do mundo, Ele afirmará o nosso nome diante do Senhor. É uma questão muito simples, ou sim ou não. Não existe meio termo. Ou se abraça a fé em nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus benefícios e os seus riscos, os seus inconvenientes, as suas provações, ou nós estaremos condenados. Podemos responder até não, mas isso significaria a derrota da nossa alma, da nossa existência, porque todos nós fomos criados para amar e glorificar a Deus. Aproveitemos esse evangelho também para nos compadecer dos nossos irmãos cristãos que não gozam da mesma liberdade de credo que nós gozamos aqui no nosso país. Os cristãos na China, sobretudo em países da Ásia, sofrem uma aguda perseguição ainda e às vezes pagam com sua própria vida o preço de amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, no nosso dia a dia, oferecer a nossa vida como um sacrifício pela mortificação da nossa vontade, a adequação da nossa vida às exigências do Evangelho e esse seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser uma opção fundamental para nós, renovada todo o tempo. Coragem, nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo e nos tornou também vencedores. Não há nada que o mundo possa nos fazer que nos separe do amor de Deus. Que assim seja. Amém.